Fala pessoal, beleza? Então, hoje a gente vai fazer a segunda etapa da configuração do HomeLab. Hoje a gente vai instalar o Proxmox, que é uma ferramenta para a gente conseguir trabalhar com container e com distribuição de serviços num único servidor. Sem mais delongas, vamos direto aqui para o tutorial, que é procedimento padrão, tá? A gente vai entrar no setup, configurar o pendrivezinho, pendrive plugado. Agora eu vou configurar ele para dar boot pelo pendrive. Lembrando que isso aqui eu tô fazendo tudo direto num servidor físico, tá? Não tô fazendo num servidor remoto não, nem um servidor virtual. Então agora a gente vai começar a dar o boot pelo pendrive. Aqui a gente vai escolher o Kingston Data Traveler na opção UEFI aqui, que esse Kingston nada mais é do que o pendrive. Aí quando você estiver configurando, você vai escolher o pendrive de acordo com o fabricante que você estiver usando. Aqui eu não estou utilizando o Proxmox puro, eu estou utilizando o Ventoy. Tá? Que é nada mais é do que um gerenciador de ISOs, né? De pacote de instalação. Aqui eu tenho vários outros, eu vou escolher o Proxmox, boot normal, acabou, só Enter, Enter. Vou escolher a primeira opção, instalação gráfica, esperar que ele carregar as informações. Como eu estou utilizando a placa de captura, a resolução vai ficar um pouco pequenininha, mas não tem nenhuma informação relevante aqui, além de carregamento de módulo, nada disso que ele está utilizando por agora. Logo de cara aqui na configuração, a gente tem aqui a opção de Target Hard Disk, que nesse caso eu estou só com um disco disponível e, obviamente, o disco do pendrive que a gente não vai usar. A gente vai usar o disco que está disponível, que é esse SSD aqui de 256. Indo aqui para as opções, quando você clica aqui em opções, ele vai te mostrar algumas informações de tamanho de dispositivo. O que significa isso aqui? Swap Size. Tá? É o tamanho de memória swap que você vai usar para trabalho. Como a gente está trabalhando com um disco de SSD, o tempo de vida útil desse tipo de SSD ele é determinado pela leitura, né? Pela escrita e gravação dele cíclica, ali, constante. A swap nada mais é do que uma memória RAM em arquivo, tá? Explicando bem a grosso modo. Então a gente vai deixar um arquivo, uma memória alocada do SSD para ficar escrevendo ali de forma ininterrupta. Não tem necessidade, inclusive pela configuração desse equipamento, a swap não faria a menor diferença. Então aqui eu vou colocar 0. Tá? 0.0. Maximum root. O que é esse max root? No Linux, a gente tem um diretório base para o usuário administrador, que é o usuário primário do sistema, que a gente chama de root, que esse diretório tem um espaço de alocação que você determina aqui na instalação, no caso do Proxmox. Aqui eu vou colocar vou colocar 50 GB, que eu acho que é mais que o suficiente. Mínimo disponível. Aqui vai ser o tamanho mínimo que você vai deixar, como já diz o nome, mínimo free, né? Min free. É o mínimo de tamanho de espaço em disco free que você vai precisar armazenar no sistema para que ele funcione sem você ter perigo de lotar completamente o disco, tá? Então eu vou colocar aqui que o mínimo livre que ele pode ter são 8 GB. Mais do que o suficiente, 8 GB. Aqui em cima também eu tenho que botar .00, ponto 0, né? Que é seguindo o padrão aqui de cima. Outro detalhe importante, esse HD size que está aqui em cima é o tamanho total do HD, tá? Eu poderia fazer uma configuração não usando o tamanho todo do HD. Se eu quisesse colocar 100 GB aqui, eu poderia. Tá? Ele ia trabalhar com essas cotas aqui que eu defini e o restante do disco ia ficar sem particionamento, sem mexer nele. Formato de arquivo, deixa o File System padrão ext4. Tá? Que vai funcionar maravilhosamente bem. Então, recapitulando aqui. Aqui eu vou deixar o tamanho máximo, que é 238, que é o que já estava. Swap eu não preciso. O tamanho máximo do diretório root vai ser 50 GB e o mínimo disponível vai ser 8 GB. E aí a gente tem um max XVZ. O que seria esse Max XVZ? Max VZ, né? Esse VZ, esse diretório, é o diretório onde você vai colocar toda a parte de discos dos containers, tá? Por exemplo, nesse servidor a gente vai ter vários servidores rodando. Você tem o concentrador, você tem o servidor, que é o Proxmox, e dentro desse servidor você vai ter vários containers ou vários VMware, que a gente fala, né? Virtual Machine, máquina virtual, que vão estar rodando ali também. Então esse vai ser o espaço alocado para rodar as máquinas virtuais e os containers, beleza? Fechado isso, a gente já pode até fazer uma continha de boteco aqui para colocar ele do jeito certo, porque aqui a gente tem 238 menos 50 GB menos 8 GB, que dá um total de 180 GB. É isso? Ou eu tô ficando maluco? Esse vai ser o Max VZ. Feito isso, a gente vai aqui lá embaixo e vai dar o OK na configuração que a gente fez. E aqui do lado, depois disso a gente vai colocar Next. Aí aqui nessa parte já é a parte de configuração mais simples, tá? Aqui você tem a informação de região, Brasil, América, português, papapá. Time zone aqui eu vou colocar São Paulo ou Brasília, aqui eu tenho São Paulo, beleza. O layout do keyboard aqui do teclado, eu estou usando um teclado padrão americano, então eu vou ter que botar US English. Feito isso, a gente vai lá pro Next.
Vamos no Next. Aqui a gente vai colocar uma senha forte. E-mail, eu vou colocar um e-mail qualquer mesmo. Botar aqui marcoslandes@contato.com. Isso aqui é só um e-mail fictício, tá? Isso aqui a princípio não é para usar para nada, então não tem necessidade. De novo lá, clicando no Next. Aqui é o seguinte. Aqui a gente vai colocar o hostname do equipamento. Esse vai ser o nome, o FQDN no caso, né? Que ele vai ser encontrado na rede. Como é que a gente pode fazer isso? Aqui eu vou só colocar homelab.local, tá? Que é um servidor caseiro, um homelab, beleza. IP é o IP da sua rede. Você pode, se você tiver com um roteador de internet ligado em casa, ele provavelmente vai identificar essa configuração de IP e já vai jogar para você. Então não precisa mexer em nada, mas se você quiser, aqui no meu caso, eu vou colocar o endereço que eu já tenho atribuído para esse servidor e eu vou deixar aqui. Esse DNS é um DNS também da OpenDNS que estava configurado aqui. Vou deixar porque ele puxou também do roteador. Não vou mexer em nada. Aqui ele está com uma caixinha marcada para rebootar o sistema automaticamente após a instalação, é o que eu quero. E aí, por último, a gente vai clicar em Install. Clicou em Install? Agora, meu amigo, vai tomar um café, faz aí um suco, um chá, toma um refrigerante e marca um 10 aí, porque vai demorar um pouquinho. Bom, voltando aqui, o Proxmox já foi instalado. Como você pode ver aqui, ele já está dando boot automaticamente fora do pendrive, já pelo sistema do Proxmox. Maravilha! Aqui a gente tem a tela de inicialização padrão, que é o que você viria se você tivesse com esse servidor ligado no monitor. Tá? Durante o processo de instalação, é interessante que você tenha um monitor ligado no servidor para você poder fazer a configuração toda, porque você não vai ser, no meu caso aqui, por exemplo, que eu tenho uma placa de captura, talvez você não tenha. Então, fez a instalação, acabou tudo certinho. Aquele endereço que a gente configurou no meio da configuração de instalação vai ser o IP que a gente vai usar para acessar o web portal lá, a configurador web do Proxmox. A gente colocou o endereço, só recapitulando, tá? A gente coloca https o IP do servidor 8006, que é o IP, a porta, né, para conexão com o Proxmox. Na primeira vez que você estiver autenticando, ele vai te dar uma informação de erro, porque a sua conexão não é privada, você está utilizando um acesso que não tem certificado. Isso é normal, porque esse acesso que a gente está fazendo ao Proxmox, ele é local, mas a página web que ele está divulgando não tem um certificado, né, não tem um SSL válido. Então o navegador te dá essa crítica e avisa aqui para você, que esse não é um servidor, ele não conseguiu provar que é o IP tal, e não é confiável para o sistema operacional, papapá, né? Questão de segurança padrão, é só chegar e fazer o acesso, não tem problema. Continue e beleza. Aqui ele vai pedir o usuário e a senha que a gente configurou na instalação. Eu não vou ensinar a remover essa mensagem agora, porque ela é uma mensagem irrelevante para o funcionamento do equipamento. Você vai ver ela só uma vez, toda vez que você logar, porque o Proxmox ele é gratuito, mas só que ele tem uma opção de uma versão paga dele, que é uma versão Enterprise, que a gente não precisa usar agora. Beleza, essa é a tela inicial do Proxmox já instalado. O que a gente tem aqui de interessante para mostrar? Eu vou dar um zoom aqui na tela para a gente ir vendo no detalhe. Esse item que aparece aqui em cima de Data Center, aqui você tem todas as informações padrão dos clusters que você tem. Aqui no caso a gente tem só um servidor, mas a gente poderia ter vários servidores empilhados no mesmo data center, né, como é o padrão. Mas nesse caso aqui a gente está só com o HomeLab habilitado. O que a gente tem aqui? De cara aqui, logo de primeira, a gente observa que tem as opções de Local Network, Local HomeLab e Local LVM. Local HomeLab. Aqui é que a brincadeira começa. Aqui você tem a parte de backups, que você pode fazer backup das máquinas que você criou. Você pode fazer vários tipos de configuração. Container Template. O que significa Container Template? Você pode puxar um template de container da própria fabricante, né, da própria Proxmox, que tem essas URLs aqui de LXC, que são imagens de container. Você pode também carregar uma ISO de uma configuração. No próximo vídeo eu vou ensinar para você como configurar um Ubuntu, tá? Você vai colocar um Ubuntuzinho em container para você poder brincar, fazer configurações para você testar, estudar Linux, para você estudar a parte de conexão de redes. A gente vai criar dois servidores. Um servidor vai ser um DNS recursivo, que é o Pi-hole, e o outro vai ser o Ubuntu, que a gente vai configurar o Ubuntu com toda a configuração dele básica, para poder rodar aqui em rede. Para fazer isso, a gente precisa primeiro do quê? A gente precisa da ISO do aplicativo, né? Então, para a gente poder preparar o terreno já para a próxima aula, a gente já vem aqui no Ubuntu. Eu vou baixar aqui do site do Ubuntu a imagem do Ubuntu 24, tá? Vamos supor que eu já baixei ela aqui, e aí o que você vai fazer na sequência? Você pode tanto fazer o download aqui direto e carregar para o computador, como você pode fazer o seguinte, aqui é a parte de download, tá? Depois de um tempo ele vai começar a iniciar o download aqui, mas eu não quero fazer isso. Eu quero baixar direto no HomeLab, então eu venho aqui no link, ó, Download Now do Ubuntu,
eu vou clicar em copiar link, vou lá na página do Proxmox de novo, vim aqui em upload, download from URL. Você vai colocar o URL aqui, vai dar um query URL, ele vai fazer a leitura da URL que você mandou, e ele vai carregar o file name automaticamente dela depois. Aqui, ó, Ubuntu 24.04.3. É só clicar em download. Ele vai começar a fazer o download aqui do ISO, né? Do instalador do Ubuntu. Beleza aqui, pessoal. Finalizado o download, automaticamente a gente já tem a imagem do Ubuntu gravada dentro do disco lá do Proxmox. Beleza? A gente vai usar isso aí no próximo vídeo. Só recapitulando, essa parte de local home lab, o local, né? O disco local, seria o que a gente configurou no início da gravação como o diretório root. Aqui a gente tem a cota de 50 GB, né, que seriam utilizado por ele. Na sequência, a gente tem o local LVM. O que é esse local LVM? É onde vão ficar, como já aparece aqui pra gente, ó, todos os discos de VMware, todos os volumes de container, e aqui uma configuração de permissionamento também, que a gente poderia colocar token, enfim, algumas coisas do tipo, que a gente não vai mexer agora. A gente já tem a ISO configurada e tem aqui o local onde vamos gravar os containers. Só pra gente fazer aqui no detalhe um teste, quando a gente verifica que a parte de templates dentro do local, você tem aqui CT templates, que nada mais é do que templates de container. Aqui a gente pode fazer um download de um template via URL, que é um pouco mais complicado, ou a gente pode fazer um upload aqui de algum lugar, de algum arquivo que já tem um template de container, tá? Você tem um JSON lá com as configurações do template, você pode carregar aqui, que é um pouco mais avançado, ou a gente pode vir na parte de templates. O que seriam esses templates aqui? São todas as opções que já tem pré-configuradas no Proxmox para a gente poder instalar. Então, por exemplo, se eu quisesse vir aqui e ao invés de instalar uma máquina virtual, instalar um container do Ubuntu, eu posso procurar aqui Ubuntu e ele vai me listar todas as versões do Ubuntu que ele tem disponível. E tem a 2404. Eu posso vir aqui na 2404, você vai selecionar e vai clicar em Download e ele vai fazer aquele mesmo processo, com a diferença que aqui ele vai configurar um container diretamente para o sistema. Ele vai deixar um template de container gravado aqui. Não chega a ser o container funcionando, é só o template. Aqui de novo a parte de volume, você pode ver que aqui em VM diz que não tem nada porque a gente não criou nenhuma VM. Mas se você for aqui em container, ele também não aparece nada porque a gente não criou um container, a gente só baixou um template. É importante que fique claro isso, que a gente não baixou uma imagem pré-configurada, a gente só baixou um template que vai ser usado depois para popular esses discos aqui. Essa parte aqui da configuração do Home Lab é a mais importante, porque muita coisa do que você configurar aqui pode parar de funcionar o Proxmox e te dar uma experiência muito ruim. Então, muito cuidado quando você for mexer aqui agora. No Summary, você tem aqui a parte de todas as informações do que está rodando no teu servidor. Aqui ele tem o server load, tá? Esses picos aqui de load, de processamento, foram os momentos que a gente fez download dos arquivos, né? Aqui, ó. Aqui em cima você vê o uso de CPU que está muito baixo, cara. Olha que absurdo. Ele está com o servidor rodando. Tudo bem que a gente não tem nada rodando aqui, mas ele está com menos de 1% do CPU em uso, com o sistema já funcionando. Aqui você tem o uso de memória RAM, que também está muito pouco aqui, ó. Menos de 2 GB de RAM ele está consumindo. E o HD, obviamente, é o consumo do HD do root, tá? Mas aqui, ó, você vê que ele tem 48 GB, a gente deixou um limite de 50, mas ele arredondou pela dízima lá, né, pela configuração, e aí acabou ficando 48.91, mas ele tá usando só 9 GB de disco. E lembrando que esse disco do root aqui, ele é exclusivo para manuseio e instalação só do sistema operacional. Os containers, as máquinas virtuais vão ficar todas lá naquele local LVM, que é esse cara que tá aqui. Então, esse espaço que a gente viu aqui no Summary, ele é totalmente exclusivo para o Proxmox funcionar. Parte de notes, se você quisesse colocar alguma nota, alguma configuração aqui para você guardar, tá? Por exemplo, um IP de um servidor, você pode colocar aqui, ó, o IP base deste servidor é o 10.0.0.201. E aí você dá um OK aqui. E ele grava aqui uma anotação, tipo um muralzinho, bem simples, tá? Só para você colocar algumas colinhas aqui e depois ficar fácil de mexer. Não aconselho você colocar senhas aqui, não aconselho você colocar informações sensíveis, porque, de novo, isso aqui é um dashboard muito simples de acessar. Alguém pode capturar essas informações aqui e usar de forma errada. Shell. O Shell aqui, basicamente, é a parte que a gente estava conseguindo visualizar antes de acessar o dashboard web, que é o que você veria se estivesse ligado com ele em vídeo. Parte de sistema.
Aqui ele tem todos os serviços que estão rodando, também não precisa mexer agora. Networking é muito importante, tá? Se por acaso você precisar configurar o IP, né, mudar o IP do servidor, aqui a gente vai fazer uma mudança do IP. Vamos fazer um teste aqui, ó. Esse item que tá aqui, se você for observar o nome, ele tá como Network Device. Tá vendo aqui que ele aparece como Network Device? É porque ele é realmente o próprio dispositivo, tá? Esse NEP6S0. E esse de baixo aqui é uma Virtual Bridge, é uma Linux Bridge. É como se fosse uma ponte virtual para a interface de rede. Mas vamos supor aqui, ó, eu tô com IP 201, mas eu quero mudar para 250. Eu vou deixar a máscara 24 mesmo, não vou mudar aqui, só vou mudar o IP. Vou deixar o gateway como estava, não vou mudar mais nada aqui, só vou dar um OK. Repare que eu continuo com acesso. Por que eu continuo com acesso? Porque eu não apliquei essa configuração ainda. Então aqui agora eu vou dar um Apply. Quando eu der o Apply nessa configuração, ele vai me avisar. Você tem certeza que você quer fazer essas mudanças pendentes de network? Sim. Quando eu fizer isso, ó, ele vai ficar assim, travadão. Ele não vai voltar mais para a tela. Por quê? Porque o endereço que eu estou acessando lá em cima é o endereço 201 e a gente mudou para 250. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou copiar isso aqui só para poder aproveitar, vou fechar aqui e agora eu vou lá em cima de novo e eu vou colocar 250. Vai aparecer aquela mesma mensagem de conexão não é privada, com as informações, ó, e ele pede para eu fazer o login novamente. Tá? De volta aqui para o servidor com a rede novamente configurada, mas agora quando a gente voltar lá em Network, ó, olha lá, 250. Servidor DNS, isso aqui é bem importante, tá? É aqui onde você coloca todos os DNS que vão resolver a internet para você nesse servidor, mas do ponto de vista do próprio servidor, tá? Do acesso à internet dele. Que é usado para que isso? Para poder baixar a atualização, para poder carregar algumas informações, para poder atualizar pacote, então a internet tem que estar rodando aqui direitinho. Ele tá com um DNS, eu só vou colocar mais dois aqui, só por garantia. Você tem o 1.1.1 e você tem o 8.8.8, que é o do Google e o do meio do Cloudflare. Ele depois de um tempo que ele resolve, ó, ele já carrega os DNS aqui na tela para você. Tá todo mundo carregadinho ali. Parte de hosts, também não precisa mexer em nada. Option também não mexe em nada. Time é a parte de time zone que a gente já configura na instalação, não precisa mexer. System log, aqui é toda a informação de log, né? Todas as informações do que a gente fez, ele gravou aqui no sistema. Parte de repositórios. Essa parte aqui é bem importante. Aqui a gente tem o seguinte. Aqui você tem todos os repositórios de atualização que o Proxmox usa para carregar as definições de pacote e de instalação de aplicativo dele. O que a gente precisa fazer? A primeira coisa aqui. Tudo que tem Enterprise no nome a gente vai desabilitar. Por que isso? Porque a gente não tem licenciamento, então não tem necessidade. A gente vai deixar só o Debian, que é o repositório do Debian oficial, e o Debian Security, tá? Lembrando, como eu falei para vocês, que esse sistema, né, o Proxmox, ele é baseado em Debian, né? O Debian é a base dele e ele tem uma customização na configuração dele para ficar com essa carinha aí de servidor. Aqui a gente pode também vir em ADD e adicionar alguns de repositórios. Que repositórios são esses? São os que não têm inscrição. No subscription. Você vai marcar aqui e vai dar um ADD. Agora, quando a gente vem aqui em Update, se você der um refresh, clicar em refresh ali, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá no vídeo de configuração do Linux Mint, que é o apt update, né? Ele vai carregar todos os pacotes que estão naquelas listas de repositório e vai listar pra gente. E agora vamos clicar em Upgrade. Quando a gente clicar em Upgrade, ele vai automaticamente abrir uma janelinha do sistema avisando que ele está fazendo uma atualização e vai te pedir confirmação dessa atualização. Aqui você vai dar só um Y e vai dar um Enter e ele vai fazer o restante todo sozinho. É um procedimento bem rápido, dá pra gente esperar ele finalizar aqui tranquilo. Depois que ele fizer esse unpacking de todos os pacotes que precisam ser instalados, você precisa, o ideal, tá? Que eu recomendo, é você reiniciar o Proxmox depois disso, para ele ficar 100%. Beleza, agora a gente finalizou aqui o processo de instalação dos upgrades, aí ele mostra aqui que os processos rodaram. O que a gente vai fazer agora? Vamos dar aquele reboot maroto, reboot -F de force. E nesse momento eu perco acesso, o servidor agora vai fisicamente rebootar. Deixa eu até colocar ele na tela aqui para a gente ver ele fazendo todo o processo de reinicialização. Aí ele vai fazer esse processo que está aparecendo na tela, a gente não precisa visualizar. Ele vai rodar ali enquanto a máquina está ligando, a gente não precisa marcar nada, preencher nada. Eu só estou deixando na tela mesmo para não ficar o vídeo vazio, sem nenhuma informação rodando. Ó, tá? O objetivo é a gente usar o servidor na rede, então pode ignorar isso tranquilamente. De volta aqui para a tela. Lembrando que eu já estava logado, então eu só vou dar uma atualizada aqui na tela. A gente voltou para o sistema, ele está atualizado, está todo configurado, está pronto para a gente conseguir
colocar ele para rodar os servidores e fazer a magia acontecer. Eu vou parar esse vídeo por aqui, porque senão ele vai ficar muito longo. A gente vai ter uma parte 2 aqui, onde a gente vai configurar uma máquina virtual e um servidor de DNS recursivo para bloquear anúncios, um servidor que você pode deixar na tua rede em casa. Ele vai proteger você de spam, desses pop-ups, essas mensagens aí de fraude, de aplicativo. Ele é bem legal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, a gente vai tentar te ajudar. Compartilha esse vídeo com alguém que talvez tenha interesse em fazer uma configuração de um Hobby Lab também. E até a próxima. Valeu!